Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia ouvindo o que o Espírito de Cristo diz àqueles que perseveram como a igreja do Senhor, aqueles que perseveram com o coração contrito e arrependido, do qual Ele não despreza e faz morada em nós, e não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, a pedra angular do qual estamos alicerçados. Segundo Ele é o construtor, Ele é aquele que a honra e a glória seja dado a Ele, do qual Ele não divide com homens, mas é um coração contrito e arrependido. Ele nos compartilha através da natureza divina, aonde já perseveramos segundo a luz, segundo o caminho que havemos de herdar um novo céu, uma nova terra, e ainda depois de tudo preparado, Ele é aquele que buscará um povo bem disposto, unido numa só fé, num só propósito, aqueles que depositam a fé naquele que tudo formou. Sim, através dele ele disse: a terra que era sem forma e vazia, haja luz, e houve separação de luz e trevas, e viu que a luz era boa, aonde ele testificou, aonde as obras comprova a qualidade da nossa fé, aonde perseveramos. Pela fé sois salvos, sois cumpridores, segundo as obras, as boas obras que comprovam a fé, que caminham lado a lado junto àquele que persevera como ramo da videira verdadeira, segundo o alicerce seguro, do qual, quando a porta da graça excelente nos é aberta, se levanta muitos inimigos, mas se levanta para cair, porque ele é aquele que se opõe a todos os arrogantes, presunçosos, soberba que procede à ruína, à queda, olhos altivos, do qual ele abomina, a boca que profere mentiras, o coração que maquina maledicência a todo tempo, o falso depoente, os pés que se apressam ligeiro, uma mente que maquina e persevera segundo um entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal, da qual a sétima que ele abomina, aqueles que levantam contenda entre irmãos, porque fofoca é do diabo. Ele é aquele que segundo um pequeno incêndio, pequeno foco num bosque, queima, incendeia todo o lugar. Nós, como aqueles que perseveramos sem se gloriar em nada, se tiver de gloriar antes em nossas fraquezas, a palavra diz como que pacificadores advertimos para que o povo venha se arrepender. É um povo amotinado que segue segundo o padrão do mundo, não tem paz e não segue por não ter o temor, que é o princípio da sabedoria. Ele disse: vim trazer espada, dissensão, fogo. Já aqueles que estão segundo o seu direcionamento, não há condenação, não há nada que possa impedir o agir, ainda que se levante muitos inimigos, nós perseveramos, e ele dá ordem aos seus anjos, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não perseveramos segundo o amor, segundo o verdadeiro, porque está escrito: o amor não seja fingido. Também está relacionado ao ensino, seguis, não haverá mais mestre entre vós, sejais orientado pelo Espírito de Cristo, aquele que revela a plenitude do Deus Altíssimo. Por isso não haverá mais mestre entre vós, não envolveis em debates teológicos, vãs filosofias, doutrinas meramente humanas, impossíveis de o justificar. Só há um que pode justificar, do qual
Ali ele já dizia: se a vossa justiça não sobressair a dos fariseus e dos escribas, não conseguireis ser justificados, porque ele é aquele que justifica, ele é aquele que capacita dia após dia. Somente através dele somos justificados. Aquele que passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, aquele que vive e reina, aquele da qual a palavra diz: por que procurais entre os mortos aquele que vive e reina? E a ele seja toda a honra e toda a glória, da onde nós perseveramos, ainda que se levantem muitos inimigos. A palavra nos diz que a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. A lei é o poder do pecado, é o poder, aqueles que estão segundo a lei estão sempre sobre a ira humana e não se alcança a justiça divina. Somente o amor verdadeiro que se alcança a justiça, da qual amamos até mesmo os nossos inimigos e oramos constantemente. Se batem em nossa face, oferecemos a outros. Pedir para andar uma légua, andamos duas. Se o inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Fazendo assim, acumularei brasas sobre suas cabeças, porque quando se expõe a verdade confronta as vossas obras de maledicência. Porque Jesus disse: antes de vos odiarem, eles já me odiaram. Eles não vos odeiam, odeiam a verdade da qual vós anunciais em espírito, porque o espírito é a verdade que confronta as suas más obras e confronta que estão desaprovados, que estão segundo o entendimento de próprios olhos, do qual, quando vós proclamais a luz, expõe as trevas que há em vós. A multidão é incrédula. A palavra diz: vigiai com a multidão. Não sejais influenciados por aqueles que, com uma mente cauterizada, não têm o discernimento e nem tampouco examina-se a si mesmo. Creem em suas próprias mentiras, seguem as suas inverdades, imaginações das suas mentes, do qual o Senhor os entrega a uma mente entorpecida. É como um espírito de entorpecimento, para que creia em suas próprias mentiras e recebam o vosso galardão segundo as suas próprias maledicências, porque não são ouvintes e praticantes, e ilude-se a si mesmo. Aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Por isso, em mais um dia perseveramos, segundo aquele que tudo opera e executa. Aquele que não tosqueneja, aquele que, agindo ele, ninguém há de se impedir, a nossa rocha, a nossa fortaleza. A sua verdade é um escudo e broquel, da qual o inimigo não rouba a verdade que há em nós, do qual já foram vencidos todos os inimigos, todas as potestades, os governantes que amotinam em vão. Governo urso feroz e leão rugindo é um governo ímpio, governando um povo enfraquecido, do qual o Senhor está lá do alto a rir de todos os zombadores, insultadores, de todos aqueles que seguem segundo a incredulidade. Os incrédulos não herdarão o reino dos céus, se não se arrependerem e alcançarem a devida obediência através do único mediador entre Deus e homens. Não há outro se não for por ele, aquele que pagou um alto preço ali no madeiro. A conta já está paga, a dívida já está paga. Basta que confesse como único e suficiente Salvador de suas vidas e demonstrai pelo vosso bom proceder. Segundo o grande mandamento, ele sonda o intento, ele não vê exteriormente como o homem vê. Ainda que o confesse de boca, mas o negue de coração, nada resolve. Ele sonda o intento. Aqueles que amam
de todo o coração, de todas as suas posses, de todas as suas forças, de toda a sua alma, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, amando até mesmo os inimigos. Perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Assim, Ele, quando nós procedemos desta forma, segundo o seu Espírito, nos orienta. Acumula-se brasa sobre a cabeça daqueles que amotinam em vão contra o ungido de Deus. Sim, Cristo, o ungido de Deus, Ele é aquele que julga, dele é a ira e a vingança, a ira do Cordeiro, do qual Ele está a proceder sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, a Ásia, Oceania e Europa. Ele continua a apavorar os povos, línguas e nações, porque todo joelho se dobrará diante dele, toda boca confessará que ele é o Senhor. Não há quem possa se opor ao seu grande Criador, o grande eu sou, o Alfa, o Ômega, aquele que se fez através um corpo preparou, o Filho do homem, a natureza divina, pois não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra as suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aleluia, oh glória, Ele é fiel, Ele é aquele que tudo opera e executa, Ele é aquele que a terra é o escabelo dos seus pés e o seu trono majestoso, juntamente com Deus Altíssimo. No terceiro pavilhão, lá do alto, ele contempla todos os filhos de Adão, todos aqueles que perseveram em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores, a quem o Pai enviou o seu Filho amado, aquele que cumpriu o propósito, aquele que bebeu do cálice, aquele que disse que, se possível, me passe desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim nós estamos aqui fazendo a vontade do Pai, a família de Jesus. Este é meu Filho amado, em que me regozijo, que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho disse: aqueles que fazem a minha vontade, além de um irmão, sou um amigo na diversidade. Aleluia, aquele que nos sustenta, que nos fortalece dia após dia. E em mais um dia fortalecei-vos as mãos enfraquecidas, deixai com que o Senhor seja seu braço direito, seu braço forte, a sua mão poderosa. Revesti-vos do capacete da salvação, a couraça da justiça, cingi os lombos com a verdade, cingi a espada à cintura, ó herói, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Usai o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno. Calçai as sandálias da preparação da paz, do evangelho, aquele que tudo opera e executa, aquele do qual o próprio João Batista disse que não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, mas após mim virá aquele que era antes de mim e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo que se dissipa todas as trevas, o fogo, assim como o crisol é para o ouro e purifica, assim como o fogo para a prata, assim como o Senhor é aquele que esquadrinha as intenções do coração e purifica e nos santifica segundo a palavra que é viva e eficaz, que é um escudo e um broquel. Os limpos de coração verão ao nosso Senhor, aleluia, na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, aonde juntamente com os nossos conservos, sim, um é o que planta, o outro é o que colhe. Importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento, e os anjos são os ceifeiros. Ele disse: aquele que me confessar e perseverar nas mesmas obras, comigo reina. Eu o confessarei diante do meu Pai e dos meus anjos, mas aquele que me nega, o negarei diante do meu Pai e dos meus anjos. Por isso, acautelai-vos das heresias, daquilo que não se acrescenta e distancia o povo de Deus, mas buscai o elo da perfeição, aquele que é justo e nos justifica. Levou sobre si todas as nossas maldições,
pelas suas feridas somos curados e restaurados e nos livra do tentador. A Ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.